Graça e paz a você que me ouve. Muito obrigado por ter tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. Peço que você se inscreva no canal e dê o like para que essa comunidade possa crescer cada vez mais. Bem, o tema de hoje é o livro que me lê. Nosso versículo base está em 2 Crônicas 34:19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Bem, vamos entender um pouco desse contexto aqui, né? Josias, ele é filho de Manassés, que foi um dos reis mais terríveis da história de Israel. Fez tudo aquilo que não agradava a Deus. Edificou os altares dos deuses estranhos, dos deuses pagãos, adorou outros, fez sacrifícios, tanto que ele morre numa idade bem jovem. E o seu filho, de quem nós estamos falando hoje, Josias, começa a reinar aos 8 anos de idade, apenas uma criança. Acontece que, graças a Deus, esse garoto, Josias, começa a buscar a Deus. Manassés foi um rei tão terrível na sua época que o povo nem sabia mais a respeito da lei de Deus. Eles não liam, não tinham mais esse costume. Tanto que Josias, quando ele começa a buscar os caminhos do Senhor, ele começa a buscar os antigos sacerdotes do Deus Jeová, ele restaura o templo, ele começa a limpar os templos, tirar toda aquela poeira, aquela sujeira que ninguém mais havia ido para lá, para os templos, para o templo do Senhor. Então, ele, nesse momento, quando eles estão limpando o templo, eles encontram a lei, o livro da lei, que no caso deles seria o Velho Testamento. Nesse momento, Josias pede para que, como era de costume, que lessem a lei para ele, para que ele soubesse qual era a lei. E nesse momento, ele entra em profunda tristeza e rasga as suas vestes, como era um costume da época. Então, o que nós temos que aprender desse versículo hoje? O livro que me leu, o momento em que Josias estava lendo o livro, ele rasgou as suas vestes porque ele percebeu por dentro como ele se sentia e como o homem se sente quando ele não está nos caminhos do Senhor. Ele se sente destruído, derrotado, a ponto de querer se rasgar. Então, eu convido você hoje a sair desse sofrimento, sair dessa depressão, dessa tristeza e entrar na lei, para que você leia a lei de Deus e se alegre nela. Que você tenha prazer de viver a lei de Deus conforme Deus vai instruindo para o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, peço que você leia esse versículo. O rei Josias, quando ele passou a estudar a lei de Deus, ele se entristeceu porque ele percebeu que o povo não estava vivendo daquela forma. E dali para frente ele passou a corrigir o povo e viver de acordo com os caminhos do Senhor. Josias foi um rei que seguiu os caminhos de Deus, tanto que ele é colocado como um dos filhos do rei Davi, né? Nesse caso, eles colocam isso, o filho do rei Davi, para indicar que ele seguiu aquela linhagem, aquela forma de pensamento conforme rei Davi, servindo aos caminhos do Senhor. Meu nome é Bertrand Aron, espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida.